Graça e a paz de Jesus, galerinha. Louvado seja o nome do Senhor por chegarmos agora no novo trimestre, né, onde vamos estar estudando uma nova lição. E dessa feita, nós vamos estudar o Deus de todos, o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. O Deus de toda provisão vai trabalhar mais a providência de Deus, né? E como primeira aula, né? Como primeiro vídeo, tem como o título a sobrevivência em tempos de crise, né? E o texto que vai ser o texto base é Abacuque, capítulo 1, do 1 ao 17. Para começarmos esse vídeo, né, sobre esse estudo, nós podemos começar com João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o conceito hoje evangélico, de uma forma geral, é um conceito um pouco equivocado, principalmente diante de tantas teologias que nós encontramos hoje no Brasil, de tantas teologias que fazem mais mal à igreja do que bem. E aí eu posso citar aqui a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, dentre outras que tem feito tanto mal à igreja evangélica brasileira, onde as pessoas acham que não podem passar por crise. As pessoas hoje, no conceito evangélico, acham que devem ter uma vida maravilhosa e que não podem acontecer nada de ruim, por exemplo, como ter um câncer, morrer, como, por exemplo, passar pelo desemprego, como, por exemplo, passar por dificuldade na família, passar por tribulações dentro da família. Não, as pessoas têm um conceito de que aceitou Jesus, automaticamente, por ter aceitado Jesus, elas não vão passar mais por tribulação e agora vai ser um mundo perfeito. E Jesus nunca ensinou isso, mas ensinou que após aceitar Ele, nós vamos ter uma verdadeira felicidade. Nós seremos um verdadeiro ser humano, porque teremos Ele em nossa vida e o Espírito Santo como regenerador. Então, partindo desse pressuposto, nós devemos analisar, né, a princípio, a crise no Brasil, né, como porquê dessa crise no Brasil tão grande, onde nós temos enfrentado uma crise que tem praticamente levado o Brasil a um estado de calamidade pública em várias áreas em si, causada principalmente, nós sabemos, nós como brasileiros, causada por uma crise econômica profunda, vinda diretamente de uma crise política. E perdoe-me os petistas, que eu sei que tem muitas pessoas aí que são petistas, eu não sou de partido nenhum, nem defendo nada disso, mas na minha concepção, causada diretamente pelo governo do PT, começando por Lula. Não estou dizendo aqui que ele não fez nada, eu até acho que ele fez muita coisa, mas começou dali. E o rombo que essa crise política, o rombo que deixaram com tanta corrupção, e nesse principalmente, não houve nos outros partidos, houve sim, sem todos eles roubaram, mas predominou no PT, levando a essa calamidade que nós estamos vendo aí. E essa calamidade, ela atingiu muitas áreas, né? Hoje já passamos de 12 milhões de desempregados no Brasil. 12 milhões de desempregados. Além do mais, afetou diretamente a saúde. E nós sabemos que, pelo menos aqui em Natal, você que é de outro lugar, nós temos o Hospital Valfredo Gugel lotado de pessoas esperando uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, e não conseguem fazer essa cirurgia. Por quê? Porque o hospital está lotado, porque a saúde está prejudicada, não tem médico para fazer essa cirurgia, os médicos estão querendo entrar em greve direto. Por quê? Porque também não estão sendo pagos, não há medicamento, não há subsídios básicos para que o hospital ele se mantenha, para que o hospital ele funcione. Então, nós vemos também uma crise terrível na educação. Minha esposa, ela é professora, e ela muitas vezes chega aqui frustrada, falando da situação
do Estado hoje, aqui do Rio Grande do Norte, e da educação. O colégio que ela dá aula, por exemplo, caiu e eles ficaram 2 meses sem aula e foram relocados para outro colégio e mesmo assim com dificuldade, tendo que levar quadro e muitas coisas, e vão empurrar até o final do ano. A realidade é essa, é a crise que nós vivemos na educação. Vivemos a crise na educação, vivemos a crise hoje, a crise brasileira na economia de uma forma geral. A economia a economia ela entra numa estagnação profunda, porque há muitas coisas, há muito material, as indústrias produziram muito, e principalmente no mercado brasileiro elas não têm como ecoar o que elas produziram. Por que elas não têm como ecoar o que produziram? Porque não tem a quem vender. Se há desemprego, as pessoas hoje estão mais precavidas em gastar o seu dinheiro. Até mesmo porque também estão mais precavidas em estar fazendo compras em cartão, porque tem receio de pagar o seu cartão. Como é que elas vão pagar? Como é que elas vão pagar? E se ficar desempregado, o que faz? Então, o Brasil está passando por isso. Mas vem uma questão, vem um questionamento. A crise, né, como uma realidade, de onde ela surgiu? Como surgiu a crise? É a primeira pergunta que suscita, né, quando nós estamos estudando sobre a sobrevivência em meio em tempo de crise. Quando surgiu as crises? Em qual momento surgiu a crise? E aí nós vamos ver o seguinte, né? Você vai ver que Deus, o Criador de todas as coisas, ele cria o homem perfeito. Deus, ele cria o homem perfeito. E o que acontece com essa criação tão perfeita que Deus criou? Deus cria o homem sem pecado, sem crise, sem dificuldades, sem problemas, sem agonias. Coloca o homem, coloca a mulher no jardim do Éden, proporciona para eles o melhor, dá o melhor, porque Deus ele quer dar aos seus filhos o melhor. Deus quer nos dar o melhor, e o melhor que ele tem para nos dar é a salvação. Talvez você esperasse que eu ia dizer que Deus queria dar um carro, um avião. Não, mas a salvação é o melhor que Deus tem para nos dar. Olha, pense comigo uma coisa. Nós vivemos aqui nessa terra há quanto tempo? 80 anos, 90 anos, se chegarmos. Até eu digo muito aqui que eu não tenho fé de chegar a viver tantos anos. E pense comigo. Vamos dizer que Deus lhe desse tudo aqui nessa terra, né? E até ele falou: o que adianta o homem ganhar um ano inteiro e perder sua alma? Pense aí, você conquistar tudo nessa terra. Imagine você ser um Bill Gates da vida e ser o homem mais rico do mundo e ter tudo que você quiser. Ou o próprio Neymar vai pro iate e enche lá de mulher, como a gente vê a extravagância, e depois bota uma faixinha de 100% de Jesus. Mas pense comigo, você morreu, e depois que você morreu, você vai pro inferno e vai viver uma vida eterna lá no inferno. Do que adiantou? Nada. Não adiantou de nada. Você viveu só 80 anos e vai passar uma eternidade no inferno. Agora pensa comigo. Você viveu uma vida de dificuldade, você viveu uma vida aqui nessa terra de tribulações, uma vida de luta constante, e você morreu fiel a Jesus. Morreu aos 80 anos, aos 50 anos, viveu só 50 anos, mas dedicou os 50 anos a Jesus aqui nessa terra. Aí pensa comigo, viver uma eternidade com Deus e usufruir do melhor da terra, da riqueza, da verdadeira prosperidade diante da presença de Deus, adorando e exaltando a Ele. Pense comigo, qual é o maior valor, aqui ou no céu? Então pense nisso, e diante disso, nós vamos contemplar que depois que Deus ele cria ali Adão e Eva, ele dá tudo, e eles viveram sem crise, em harmonia, um governo no mundo bom, mas eles pecaram. E com o pecado eles trouxeram um juízo sobre a sua vida. E aí começa logo a crise. A crise que o pecado ele trouxe uma crise tremenda para a vida das pessoas. E começou lá com Adão e Eva. Você vai ver que depois que pecaram, já começa a crise. A crise da inocência, né? Eles já começam a pegar folha lá e para cobrir ali os seus órgãos, porque eles se consideravam ali algo impuro. Eles estavam nus e tudo era bonito. E depois que eles pecam, eles veem ali algo de errado e começa ali uma correria para esconder a sua nudez.
Olha que coisa interessante, né? A crise começa. Depois, quando Deus procura o homem e quando Deus ali vai questionar o homem, não comeram não, né, do fruto, começa logo outra crise. A crise do homem passar a culpa do que ele fez para as outras pessoas. Foi a mulher. Foi a serpente. E nunca assumir a culpa para si próprio. Não é o que o homem faz hoje, depois de pecado? O homem erra, as pessoas erram, mas quem é o culpado do erro dele? Os outros. Não, eu errei por causa do outro. Foi o outro que me fez pecar. Eu não sou culpado, não. O culpado é o outro. Nunca o culpado é você mesmo. O culpado é sempre o próximo e nunca você. Então você vê que a crise ela trouxe o juízo, porque Deus trouxe o juízo, né? O pecado derramou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar diferentes crises que temos visto durante toda a eternidade. Então a crise proporcionou isso. E depois que a crise se dá início no Jardim do Éden, você vai ver que a sociedade ela passa a viver uma crise profunda e que vai durar essa crise até quando Jesus instituir o reino milenar e depois a eternidade, né? Como a Igreja Assembleia de Deus é dispensacionalista, então vamos seguir por esse caminho. Então, você vai ver que depois que Adão e Eva pecam e que são expulsos do paraíso e é colocado ali barreira para que nunca mais para que eles não tornem, né? A não ser depois na eternidade, onde nós vamos usufruir do verdadeiro paraíso. E você vai ver que o que acontece? A apostasia ela se torna universal. E o pecado ele predomina de forma universal, passando aos descendentes direto de Adão, o pecado, né? Como na teologia trata, o pecado original ou o pecado herdado. E você vai ver que depois disso começa a acontecer as desgraças, adultério, a crise do homicídio, da inveja ali entre Caim e Abel. E Caim vai matar Abel por causa do quê? Por que Caim vai matar Abel ali? Por causa da inveja, porque Deus aceita ali a oferta de Abel e Caim não é aceita, não se diz porquê, mas já é crise por causa do pecado. Você vai ver isso. Você vai ver que a crise ela vai se expandindo com o pecado. O pecado, ó, uma coisa que eu sempre uso para ilustrar o pecado, né, para mostrar como o pecado alcançou a humanidade. Eu não sei, mas se você não assistiu, eu assisti todos eles da série. Você pode estar dando uma olhada no filme Resident Evil. E o pecado, ele fez exatamente aquilo. O pecado, o filme Resident Evil, né? Existe um vírus e o vírus infecta, o vírus Umbrella, até eu brinco muito lá com meus colegas de trabalho. E aí o que acontece? O vírus, ele alcança, existe um vírus e o vírus impregna num e eles viram zumbis. E sai mordendo todo mundo, e quem eles mordem vai virando zumbi, e aí alcança o mundo todo. O pecado fez desse mesmo jeito. O pecado ele alcançou o mundo todo, trazendo uma crise profunda, porque o pecado afetou ao ser humano de uma forma completa, da forma moral, o seu intelecto, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a impulsão para fazer as coisas erradas. Tudo isso o pecado afetou o homem de uma forma profunda e isso reflete na sociedade onde nós vemos a maldade impregnar. Por quê? Por causa do pecado. A natureza do ser humano é uma natureza pecadora. Ele já nasce com essa natureza pecadora. Eu até vou usar uma ilustração do irmão Pedro. Você vê isso numa criança. Duas crianças ela tem vários brinquedos. E aí o que acontece com esses brinquedos? Uma criança, você dá 10 brinquedos. E a outra criança você dá um único brinquedo. Olha como é. A criança que tem 10 brinquedos, as duas estão brincando ali pertinho uma da outra. Ela deixa os seus 10 brinquedos e vai pegar o brinquedo da outra criança ali que só tem um. Tá vendo? A maldade do homem. A maldade do homem é essa. Vamos ilustrar isso de uma forma prática. Davi podia ter quantas mulheres quisesse, era rei. Aí ele vai pegar a única mulher que o único homem tem, um soldado Urias. A única mulher que Urias tinha, ele vai pegar. É o que é isso? O pecado na vida do ser humano. O pecado afetou o ser humano.
E diante desse pecado, nós vamos ver o pecado chegando até a Torre de Babel, ali onde as línguas são repartidas ali, e ali a origem de várias línguas é a Torre de Babel também, o homem querendo construir uma torre para chegar até o céu, a crise da grandeza. Então nós vemos tudo isso. E como eu falei, a crise ela é uma consequência direta do pecado sobre a vida das pessoas. Agora, você precisa compreender uma coisa. É que muitas vezes nós trazemos crise para nossas vidas, mesmo depois de cristão, por nossas consequências, né? As consequências do nosso pecado, erros que nós cometemos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém está num emprego bom, está num emprego maravilhoso. Pronto, vou usar um exemplo clássico aqui. Tinha um homem que trabalhava, ele trabalha numa empresa e ele trabalha muitos anos nessa empresa, ele pede as contas para ir para outra empresa, ou ele abriu o próprio negócio, não me lembro agora bem da reportagem. E aí o que acontece? As coisas não vão bem e ele começa a passar por dificuldade. Ele se matou a mulher, caso não esteja enganado, e se jogou do prédio e se matou com os 2 filhos. Olha aí. Quem trouxe a crise para ele? Ele próprio, por quê? Porque ele saiu do emprego que ele estava estabilizado para procurar outro emprego. E muitas pessoas fazem isso. Então muitas pessoas trazem crise sobre a sua vida. Outras vezes a crise é Deus que traz a crise para trabalhar a sua vida. Um exemplo disso é Jó. Você vai ver isso quando Deus apresenta Jó como um servo fiel. E ele passa por aquilo tudo e depois ele se torna uma pessoa ainda melhor. Nós vemos isso também na vida de Paulo. Também, um espinho na carne de Paulo. Nós vemos isso para quê? Para que aperfeiçoe muitas vezes o caráter, provém de Deus, provém do pecado. E às vezes provém de uma forma geral na sociedade com o juízo de Deus. E muitas vezes o cristão ele entra nesse juízo. Você vai ver isso aí de uma forma bem prática. Como? Nós vamos ver a perseguição por causa do evangelho, né? Uma provação diante de Deus e muitas pessoas pagam com a vida. Então existem muitas consequências existem muitas explicações e existem muitos fatores que levam a pessoa à crise. Agora, diante de tudo isso, o que eu quero que você guarde na sua mente é que mesmo você passando por qual crise que seja, mas Deus está com você. Deus está com você. Deus estava com Lázaro, não tinha nada. Desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem ali rico, o homem rico, Lázaro e o rico, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E mesmo assim ele morre e vai para o seio de Abraão. Então Deus vai estar com você diante de qualquer crise. Mas o pecado ele leva à crise. Nós vamos ver isso de forma direta. Nós vamos ver que o pecado ele se impregna de uma forma tão grande que você vai ver em Gênesis no capítulo 6 que o pecado já estava disseminado ali. Não se sabe quantos anos durou até chegar a Gênesis capítulo 6. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós acabamos sendo imediatistas. Já pulamos de um lado para o outro e já chegamos. Mas nós não sabemos. E você vai ver que ali a crise ela se torna de uma forma profunda. Ali diante antes do dilúvio, né? Antediluviana, antes do dilúvio. E a maldade é impregnada de uma forma tão grande ali que as pessoas elas estão distantes de Deus de uma forma tremenda, a ponto que Deus acha um homem íntegro, Deus acha Noé ali e considera ele um homem íntegro, e o resto não. E ele vai salvar, e Deus vai salvar Noé, a sua esposa, os seus filhos e suas noras. Então, no caso, 8 pessoas. Não se sabe a quantidade da população que existia ali, mas o que se sabe é que a maldade havia se expandido de uma forma tremenda e havia uma crise total diante daquela maldade. E aí Deus decide destruir toda a sociedade. Por quê? Porque Deus é santo e não tolera o pecado e a maldade. Deus, ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas a ele aborrece o pecado que o pecador comete. Então Deus, sendo santo, decide refrear a maldade, trazendo ali o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 13. E de cima toda aquela sociedade, de cima todos, não vai sobrar ali nenhum, com exceção de Noé.
e os animais que Deus colocou como a sua misericórdia para depois repovoar novamente a terra. Mas o que é interessante é que a arca ela tinha um símbolo, né? A arca representava a salvação. E nós podemos ver que Jesus ele assemelha a sociedade na época de Noé aos dias que prenunciam a sua vinda. E aqui nós temos uma arca, que é a arca representa ali a salvação. E você vai ver que hoje, diante disso e diante de uma sociedade que eu com meu coração regozijo que Jesus está próximo de voltar, porque quando ele assemelha a época de Noé, a época próxima à sua vinda, nós estamos vivendo mais ou menos algo parecido hoje no mundo. Nós estamos vendo algo semelhante hoje no mundo, que aconteceu na época de Noé, que está acontecendo hoje. Então é um prenúncio da vinda de Cristo. E da mesma forma que existia a arca, hoje Jesus é a porta da salvação. Você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, Jesus ele é a porta da salvação. A crise, você vai passar por muitas crises nessa vida, mas você tem que ter certeza de uma coisa, de que essa crise um dia ela vai se acabar na sua vida, quando você morrer ou quando Jesus voltar. E aí você precisa ter selado ali o seu destino. E a única forma de você selar o seu destino é entrar na arca de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você vai ver que mesmo assim, depois do dilúvio, o pecado ele ainda continua e a maldade ela se discima ainda mais. Nós vamos ver isso logo na família de Noé, né? Noé ele faz vinho e bebe, fica embriagado. E aí o seu filho Cã vê o seu pai bebo. E o que ele faz? Ele vai expor ali a sua nudez e ele traz ali maldição para sua família, né? Para sua família. E você vai ver que depois do dilúvio ainda continua o pecado, ele continua se expandindo. E com o pecado as crises continuam se expandindo na vida das pessoas, a ponto de que nós vamos continuar Gênesis 6 e chega até a Torre de Babel, né? Que a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, ali era nada mais nada menos do que uma busca por poder, uma busca por glória ali, chegar até os céus. E fazendo uma aplicação bem básica, nós estamos vendo hoje também as pessoas com esse conceito que existia da Torre de Babel. As pessoas buscam hoje a glória. Elas têm buscado hoje a glória que esse mundo oferece. Até como falei no início, na introdução, que é uma preocupação, as pessoas elas querem ter casas, as pessoas elas querem a cada dia mais ter carros importados, as pessoas hoje elas querem buscar roupas de grife, elas querem buscar uma vida de abundância, elas querem buscar uma vida de prazeres, elas querem usufruir de tudo que esse mundo tem para oferecer, elas querem a cada dia mais buscar uma vida de prosperidade, de bonança total. E eu me preocupo com isso, porque as pessoas esquecem da coisa mais simples, de que é ter uma vida caridosa, de ajudar as outras pessoas. As pessoas esquecem de ter uma vida aqui nessa vida significativa, né? Porque a vida, o verdadeiro significado da vida não é você viver, não é você ter tudo, mas você compartilhar o que você tem, você fazer outra pessoa feliz. Você automaticamente devia ter essa consciência de que você também se torna uma pessoa feliz, porque você ajudou outra pessoa a ser feliz, e automaticamente você repartindo o que você tem, como acontecia na igreja primitiva, né? Ali tudo era comum a todos, você também está agradando a Deus. E muitas pessoas hoje deixam de agradar a Deus para viver uma vida egoísta. Mas passando pós-dilúvio, se você for ver, o pecado ele se alastra e nós chegamos até Jesus. E nós vamos ver uma crise tremenda quando nós chegamos até Jesus, né? Você vai ver que na época de Jesus quem governava era o Império Romano. E o Império Romano ele instituía
governadores ou reis sobre as nações que eles dominavam. E você vai ver que na época de Jesus existia ali uma tensão política tremenda, uma instabilidade social, né? Uma despreocupação com os pobres. Você vai ver que na época de Jesus era uma crise política, ali tinha uma crise social, uma crise moral, né? E uma crise espiritual tremenda. É tanto que você vai ver que fariseu, saduceu, herodiano, assênios, zelote, existia um monte de partido e todos estavam perdidos, porque quando Jesus veio como Messias, ninguém reconheceu ele. E além do mais, né, o Império Romano ali trouxe sobre a vida dos judeus, trouxe de uma forma ali profunda um modo de viver que desagradavam a Deus, né? E eles buscavam muitas vezes regalia no Império Romano. Buscavam regalia no Império Romano. E Jesus, quando ele vem ali, né? Isso serve para nós. Jesus, quando ele vem, ele vai contra todo esse sistema, vai contra toda essa corrupção e prega a verdade e paga a consequência por falar a verdade. E a consequência por falar a verdade foi ele morrer na cruz por nossos pecados. O que eu vejo com isso? O que eu vejo com isso? Eu vejo uma coisa tremenda, né? É que hoje muita gente quer ser político. Muita gente hoje ele quer ser político. Muitos cristãos hoje é o dia da eleição hoje, né? Tô fazendo esse vídeo agora de manhãzinha, dia 2/10. Muita gente quer ser político. É um monte de gente querendo ser político, né? Todo mundo quer ser político hoje em dia. Mas o que nós vemos com isso, né? Com essa busca para ser político, e principalmente os cristãos, né? É que muitos estão querendo ir, e eu não estou falando aqui de uma forma de julgamento, mas de realidade. Vamos ser real. Não vamos ser hipócrita. Por causa do dinheiro. 14 mil, caso não esteja enganado, o status de um vereador. Chegando a 70 mil para estabelecer o seu gabinete, as pessoas que eles vão botar ali para ser remunerada. Se caso não esteja enganado, eu ouvi isso ontem, que era 70 mil, chegava, as verbas chegavam a 70 mil. Aí eu, por exemplo, vou usar meu exemplo, não, vou usar o exemplo de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Você imagina que essa pessoa está indo para a política por quê? Por quê? Porque ela está indo para a política porque ela vai querer fazer algo pela sociedade. Não, meu irmão, está indo porque é por dinheiro. Se fosse R$1.000, ninguém queria se candidatar à política, muito menos os cristãos. Não estou dizendo aqui que não existem pessoas que são sérias, que têm projetos, que têm proposta e que realmente vão fazer algo pela sociedade. Longe de mim. Não estou dizendo nada disso. Pelo amor de Deus. Existem pessoas que são sinceras, que são honestas. Até agora nós temos a Marina Silva, caso não esteja enganado, até da Assembleia de Deus. E até agora não apareceu o nome dela vinculada à corrupção. Louvado seja o nome de Jesus por causa disso. Mas a maioria está indo não porque querem ajudar as pessoas, mas estão indo porque elas querem encher o seu bolso de dinheiro. E eu não estou falando aqui, estou falando aqui a verdade. Doa quem doer. E outra coisa, né? E outra coisa. Quando o cristão ele se candidata, ele não tem que ficar, ele tem na consciência que ele vai trabalhar só pelos crentes, não, meu irmão. Tanto cristão como não cristão que se elege na política, ele tem que governar sobre todos. As propostas dele tem que ser para o homossexual, a proposta dele tem que ser para melhorar o sistema penitenciário, para alcançar todas as classes da sociedade e todas as religiões, independente de quem seja. Ele tem que criar políticas para o povo e não para uma classe de pessoas. Que eu tenho dificuldade também em compreender isso, que na política as pessoas buscam somente trabalhar para um grupinho. Ah, eu sou do esporte, só vou trabalhar para os esportistas. Ah, eu sou da pobreza, vou trabalhar pela pobreza. Eu sou religioso, só vou trabalhar pelos religiosos. Eu sou homossexual, só vou trabalhar. Tem que trabalhar para todos. Para todos. A política seria melhor se as pessoas tivessem essa concepção, mas não tem. Então, como nós podemos ver essa crise aí de uma forma mais exemplificada? Nós vamos, por exemplo, ver a crise política. A crise política, né? Você vai ver a crise política, por exemplo, na sociedade de Israel, quando
Depois de Davi, né, nós sabemos o primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois Salomão. Salomão já começou um pouco a se desmantelar, porque começou a pegar mulheres de outras nações e se casava, e ali ela trazia os seus deuses, e isso não agradava a Deus. Quando veio o seu filho Roboão, né, Roboão ele vem para assumir o trono depois de Salomão, e traz um monte de coisa ruim também, dando continuidade ao que Salomão já havia construído, e você vai ver que ele não acata ali os conselhos dos anciões, mas ele vai acatar os conselhos dos seus amigos, e que esses conselhos não são bons, né? Ele não buscou servir ao seu reinado ao povo, mas buscou servir a trabalhar para si mesmo, e a consequência disso foi que lá na frente a nação foi dividida, e aí depois de dividida houve aquela coisa, né, as tribos do norte, a tribo do sul, aquela rivalidade, e depois Deus dizimou um lado e depois levou o outro lado para a Babilônia, e essa foi a consequência de um mau gestor. E é isso que você tem que ter consciência, é que se você coloca um mau gestor para gerir sobre a sociedade, se você bota um mau gestor, se você bota um mau pastor na igreja, esse mau pastor vai destruir a igreja, e isso é uma realidade. Então, esse é um exemplo da crise política, mas nós também podemos ver a crise econômica, e nós podemos usar até o exemplo de José, né? Que muitas vezes a crise econômica também é consequência de um mau gestor. Nós vamos ver que José, ele vai até o Egito, e nós sabemos que ele vai até o Egito, e Deus ali abençoa ele grandemente, abençoa na casa de Potifar, abençoa ele na prisão, abençoa ele lá quando ele vai interpretar o sonho de Faraó. Faraó coloca ele como um bom administrador, e durante 7 anos ali de fartura, depois vem uns 7 anos ali de dificuldade, e José administra ali perfeitamente, tanto os 7 anos de fartura guardando, quanto os 7 anos de dificuldade, e ali o Egito e outras nações foram alcançadas por a bonança do Egito. Por quê? Porque teve um bom gestor. Pense nisso. Você vender seu voto, depois você não tem de o que reclamar. Você tem que reclamar? Tem não. Se você vender seu voto, as pessoas tem até um ditado que diz assim que cada um tem o governo que merece. Isso é verdade. Se tu bota um corrupto para governar, o que você deve esperar? Um governo corrupto. E um governo corrupto traz consequências diretamente para a vida de quem? De quem colocou ele lá. Nós temos o exemplo de um prefeito que foi anterior a esse, que está agora na prefeitura de Natal. Onde foi que a prefeitura foi parar? Onde é que nós fomos parar? Um monte de lixo no meio da rua. Um monte de lixo. Saúde precária. Também não estou fazendo apologia ao governo que está, não. Pelo amor de Deus. Até nem sei se vou votar nele. Não sei nem quem vou votar, aliás. Daqui a pouco eu estou saindo para votar, já é 8 horas da manhã, e eu não sei nem quem vou votar. Eu vou analisar algumas coisas que eu ouvi, e aí vou ponderar, caso contrário vou anular, e é assim que eu vou fazer. Por não ter opção. E aí eu deixo que outros decidam aí. Não é o certo, mas eu penso dessa forma. Então, um bom gestor vai fazer a nação, a cidade, o estado prosperar. E isso é o que você deve ter como cristão, com a consciência. E além de tudo isso, ter uma coisa na sua mente: independente do que aconteça, você precisa orar e confiar no Deus de toda provisão. De toda provisão. Quem estabelece é Deus. Quem coloca é Deus. E quem tira é Deus. Então o homem ele pode até manipular, organizar, botar um monte de gente para trabalhar para ele, comprar um monte de votos e as pessoas votarem nele. Mas mesmo assim vai ser Deus de uma forma que coloca ele lá, mas também Deus que vai o remover de lá. Mas isso não justifica você votar errado para colocar a culpa em Deus. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele. E nós vamos ter também as crises. Nós vemos a crise espiritual, né? Nós vamos ver que a nação de Israel, ela idolatra. Na época de Elias, até Elias ele até questiona, né?
Ele até questiona se eles escolhessem se a Deus, Deus, ou se a Baal, Baal. E nós sabemos que a nação de Israel a cada dia mais foi se aprofundando no pecado, foi se distanciando mais de Deus, seguindo o seu próprio caminho. E quando nós chegamos no profeta Abacuque, né, que no caso viveu e ministrou em Judá, e ele questiona Deus, né? Ele questiona Deus, ele estava diante de uma sociedade agonizante e ele ficou perturbado ao ver que os ímpios eles prosperavam e os justos iam cada vez mais de mal a pior. E é interessante porque o Senhor ele não deixa Abacuque sem resposta, assim como ele não deixa o cristão, ele tem que saber de uma coisa, que Deus ele nunca vai deixar você sem resposta. Ele vai dar a resposta. Muitas vezes a resposta que você espera de Deus talvez não seja uma resposta que você queira ou que você se agrade, mas muitas vezes Deus vai trazer uma resposta para a sua vida que você não vai se agradar, mas é a resposta que Deus tem para a sua vida, é o que Deus tem para você. Então, o que nós devemos fazer com isso? Nos regozijarmos com a resposta de Deus, nos agradarmos de Deus ouvir a nossa oração e nos responder. E a forma que ele vai nos responder, da maneira que ele vai responder, o que ele nos responder, pode ter certeza de uma coisa, que é o melhor que ele tem para você. Então, diante disso, Deus ele responde ali aos questionamentos de Abacuque, e o que Deus vai responder é que ele traria o julgamento sobre Judá. E ele traria esse julgamento sobre o Judá usando o ímpio para levar esse julgamento. Por quê? Porque Deus vai usar o quê? Deus vai usar os babilônicos, que vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo e vai levar eles ao cativeiro. E aí vem o questionamento: como é que pode Deus vai usar uma nação ímpia para destruir o seu próprio povo, para levar o seu povo cativo? Mas uma coisa que nós devemos compreender no profeta Abacuque é que ele era um homem de fé e que ele confiava em Deus, né? Que ele sabia que Deus ele ia suprir as suas necessidades e a necessidade do povo. E ele até vai dizer, né? Mesmo que não florescesse a figueira e nem havendo fruto na vice, mas mesmo assim ele confiaria em Deus. Ele confiaria em Deus. Mesmo que houvesse provisão, ele continuava confiando na fidelidade do Senhor. E diante disso, eu quero que você tenha consciência disso. Confiar em Deus em tempo de crise e abundância, você confiar em Deus quando você tem tudo, é muito fácil. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo no caso da escola dominical. É muito fácil você você ir para a escola dominical dar uma aula quando você tem tudo, você tem o seu cafezinho da manhã, você está com saúde. Agora, sabe o que é difícil? É você, por exemplo, eu estou dizendo isso aqui porque é um exemplo, uma coisa que eu passei, uma experiência que eu passei. Outra coisa é você ir lá para a escola dominical dar aula com uma crise no nervo ciático, quando a sua perna dói de uma forma intensa. Quem tem problema de nervo ciático deve saber o que eu estou falando. Uma dor intensa a ponto de você ficar em pé lá dando aula para os alunos, como aconteceu comigo, e você sentindo uma dor tremenda ali, e sua vontade era correr, e você, por amor à obra, tá ali naquele lugar. É muito fácil você louvar a Deus quando você tem tudo, mas é difícil você louvar a Deus quando você descobre que está com câncer terminal e você vai morrer. É muito bom louvar a Deus quando você tem uma prosperidade tremenda e onde você pode comer tudo o que você quiser, mas também a obrigação do cristão seria louvar a Deus quando também ele tivesse um momento de dificuldade, não tivesse nada para comer, ele deveria dar glória a Deus também por isso. Então, para finalizar, meu irmão, isso aqui eu quero deixar eu quero até lembrar, eu quero que você se lembre de Jó, né? A sobrevivência em tempos de crise. Eu quero que você se lembre de Jó, de uma coisa, que Jó, ali naquele momento de dificuldade, naquele momento de crise, passando por uma situação tão difícil ali, ele não murmurou diante de Deus. Até a mulher dele indaga a ele para que ele amaldiçoasse Deus, morre, miserável.
Amaldiçoa logo esse Deus. Passando por essa dificuldade tão grande. Vai continuar assim. Mas ele vai dizer que acaso só glorificaria a Deus na época da bonança, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Então, eu quero que, eu não sei se você está desempregado em meio a toda essa situação, eu não sei qual é a sua situação hoje, se é de enfermidade, eu não sei se a sua situação é de uma crise no casamento, eu não sei qual crise você está passando, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus, ele está com você. No final de tudo, Deus vai te tirar dessa situação difícil. No final de tudo, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque ele já morreu por você. Então, tem até um hino da harpa que diz que em vez de murmurares, canta, louve a Deus. Se lembre de Paulo e Silas, estava naquele momento difícil na prisão, Atos capítulo 16, lá em Filipos, na penitenciária lá em Filipos. Mas eles louvaram a Deus, mesmo depois de chicoteados, mesmo depois com seus grilhões ali presos, mas eles glorificaram a Deus. Então, glorifica a Deus, meu irmão, exalta o nome de Jesus, meu irmão, seja grato a Ele por tudo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lembrando sempre de uma coisa, meu querido: o Senhor, se você o segue, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e vamos seguir nessa força, com fé em Jesus Cristo, e nosso rumo será o céu, com crise ou sem crise, em nome de Jesus. Amém.